Estamos vivendo um estado de emergência. Isso nas palavras do próprio governo federal, ou seja, foi votado em 30 de junho a chamada PEC Medo do Lula, ou PEC Kamikaze, como disse o Serra, que foi o único que votou contra ela. Na verdade, ela é a PEC 1/2020, que estabeleceu 41,25 bilhões de reais, ou seja, simplesmente furou-se a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, na verdade ela sempre vai ser furado conforme os interesses da classe dominante. Isso, ela cria as regras e ela mesma burla as regras que criou conforme seus interesses políticos, eleitoreiros, econômicos momentâneos. É assim que a burguesia sempre agiu e vem agindo. E agora nós estamos aí nessa situação na qual o Brasil, diante de um quadro de ser um país que está mergulhado no mapa da fome, mergulhado no mapa da fome por culpa do próprio governo Bolsonaro. Por quê? Porque simplesmente a mercadoria central que garantiria que nós não estaríamos nessa situação, que são os combustíveis, simplesmente tem aí um preço de paridade internacional. Ou seja, o Brasil é um produtor de combustíveis, de petróleo, de gás, e, no entanto, ele pratica preços internacionais desde lá do governo Temer com o ministro Pedro Parente. E isso não foi revertido. Horas, agora temos aí essa PEC eleitoreira, que garante aí alguns caraminguás, como vocês estão vendo aí, os elementos aí apontados, né, desde auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros, auxílio para os taxistas, auxílio em termos de vale gás, mas de qualquer maneira, o que tem que ser dito é o seguinte: pela primeira vez, nós estamos numa situação onde o diesel é mais caro que a gasolina, né? Pois é, essa é a política do bolso caro, né? Ou seja, estamos numa situação na qual tudo vem sendo feito para que essa PEC garanta 3, 4% a mais de votos para o Bolsonaro, que isso já garantiria o segundo turno, porque é isso que ela foi criada exatamente com essa função, ou seja, o Centrão, que domina, portanto, a política parlamentar brasileira, ele votou tranquilamente. Vale lembrar que a bancada do PT também votou a favor dessa PEC, ou seja, uma PEC que beneficia o Bolsonaro, o PT votou a favor. Né? E não me venha dizer depois que não, a situação é periclitante, a fome graça. Horas, com os votos ou sem os votos do PT, essa PEC seria aprovada de qualquer jeito, porque nós estamos aí num mar de lama político no qual simplesmente a gente optou, faz mais de 40 anos, por uma via parlamentar, eleitoreira, certo? Ou seja, aqui sempre foi dominado pelo Partido da Ordem, nosso, que é o Centrão, né? E Partido da Ordem, lembrando que é uma expressão que vem lá do 18 do Brumário, que já foi tratado aqui em 2 vídeos, e que, obviamente, o PT simplesmente, mais uma vez, acabou votando a favor do governo vigente, pensando já no quê? Que lá na frente, quando ele tiver no poder, essas coisas também podem beneficiá-lo de alguma maneira. Mas não vai beneficiar. Não tem como, mesmo porque essa PEC ela só dura até o final do ano. A partir de janeiro, quando acaba a vigência dessa PEC, qualquer pedalada fiscal vai ser passível de impeachment de novo. Então, mostra que, à medida que você não tem movimentação social forte, né, ou seja, a sociedade empurrar os partidos, empurrar o parlamento a fazer coisas, e não ao contrário, né? O que acontece é o contrário, é o parlamento que dá a tônica a essa sociedade amorfa, essa política amorfa que nós estamos vivenciando, né? Portanto, esse é um problema muito sério que foi gestado ao longo de 40 anos, mais de 40 anos. Nós estamos colhendo aí os frutos amargos de todo esse politicismo, né? Ou seja, essa valorização das instituições
parlamentares em detrimento de uma política de base, né, não oficial, não registrada em cartório, como é feito hoje em dia, né? E além disso, é claro que em termos econômicos, o alcance dessa PEC vai ser limitadíssimo, uma vez que já está se maquiando a inflação através da reduflação. O que é a reduflação? É quando você reduz aí a quantidade, o tamanho das mercadorias para manter os preços, né? Tanto é que já se passaram mais de 10 dias dessa medida e os preços continuam do mesmo jeito, não reduziu os preços. Afinal de contas, o diesel não aumentou. Se o diesel é mais caro que a gasolina, se o diesel é aquilo que move os caminhões que vão transportar as mercadorias para os mercados, obviamente, se isso não reduziu, não vai reduzir a inflação. E assim a gente vai patinar até a eleição e até o final do ano. E não só isso, além de maquiar a inflação, você teve uma situação na qual você não teve aí uma atualização do cadastro das famílias vulneráveis. Isso é o próprio governo Bolsonaro. Portanto, um número menor de pessoas será atingida com essas medidas, né? Então, nesse sentido, eu deixo aqui para vocês uma pergunta. O PT votou nessa medida que acaba beneficiando aí o Bolsonaro, né? E é uma medida eleitoreira, feita há 3 meses, né? Isso quer dizer que pode ser feita uma nova medida dessa, faltando um mês para as eleições, ou então ali no segundo turno. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: o PT, se houvesse aí uma nova PEC dessa natureza aí, o PT votaria a favor de novo? Escreva aqui abaixo, né? Dê aí a sua opinião, ok? Então é isso por hoje, dê o joinha, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo, que aí nós vamos tratar da guerra da Ucrânia.